O Gorbachev foi o oitavo, muito bacana ouvir isso. Esse acervo da Rádio Bandeirantes é sensacional. Bom, são 85 anos de história, né? E Mikhail Gorbachev foi o oitavo presidente da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, exerceu o cargo de outubro de 1988 a dezembro de 1991. É considerado um dos políticos mais importantes da segunda metade do século. E para falar sobre isso, nós convidamos aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, o nosso Cláudio Zaidan. Muito bom ter você conosco aqui, Zaidan, para falar desse líder aí que marcou a história, sem dúvida, um grande personagem, não? Saudações, Sônia, para todos os amigos aí da bancada, todo mundo que está acompanhando a Bandeirantes. Bom, o Gorbachev, ele muitas vezes é tratado no Ocidente como uma figura espetacular, ele é benquisto no Ocidente, muito diferente dos seus antecessores, né? Geralmente eram líderes sisudos, sombrios. O Gorbachev era afável, sorridente e conseguiu o que pouca gente imaginava, uma amizade com Ronald Reagan, aquele que chamava a União Soviética de Império do Mal. Agora, na Rússia, ele é detestado. Os russos, majoritariamente, detestam Gorbachev, porque o colapso da União Soviética ele precede um período terrível para os russos, né, de carestia, de perda de empregos, serviços públicos que funcionavam em alguma medida, deixaram de funcionar. Houve um caos no período pós-soviético, particularmente na Rússia, né, quando há desintegração das 15 repúblicas que formavam a União Soviética. E há uma outra análise que me parece completamente simplista e até infantil, a de que Gorbachev, solitariamente, chegou ao poder, desembarcou no poder em 85 e resolveu acabar com aquilo. Resolveu acabar com o Império Soviético. Primeiro com a Glasnost, depois com a Perestroika, ou seja, a Glasnost é abertura política, a Perestroika era uma reestruturação econômica, mas que já tinha o objetivo de acabar com o Império Soviético. E fez isso solitariamente e ninguém tinha o que fazer para contrariá-lo. Isso é uma grande bobagem, né? O Gorbachev era alguém do sistema, em 1971 ele já estava no Comitê Central, depois vai para o Politburo, ninguém ia do Comitê Central para o Politburo, sem absoluta confiança de seus pares, sem apoio de seus pares. E é bom lembrar que quando morre o Brezhnev morre em 82. Brezhnev havia ficado 18 anos no poder. Chegou em 64 num golpe que derrubou o Khrushchev, fica 18 anos no poder, e quando ele morre, você tem dois líderes que ficam pouquíssimo tempo. O Andropov fica 15 meses, o Chernenko fica 13 meses, porque já estavam preparando o Gorbachev para chegar ao poder. Eles precisavam de uma transição. Colocaram duas pessoas doentes, todo mundo sabia que eles não viveriam muito tempo. Primeiro o Andropov, ele morre, vem o Chernenko, morre, e aí chega o Gorbachev. A ideia de uma abertura política e de uma reestruturação econômica era uma decisão do partido. Só que eles não conseguiram controlar os acontecimentos. Porque quando há abertura política, as diversas nacionalidades começam a reivindicar independência. Aproveitam a abertura política, a falta de uma repressão do Estado, e começam a reivindicar a secessão. E a reestruturação econômica provoca uma bagunça tremenda, porque não havia capitalistas na União Soviética. Quem iria investir? Quem iria assumir atividades privadas? Seria necessário buscar capital estrangeiro. O que a China fez, o que o Deng Xiaoping fez, ele começa em Xangai e depois expande para a China a entrada do capital estrangeiro e transformou a China. Então, o Gorbachev, na verdade, perdeu o controle do processo que ele havia iniciado. E depois ele se torna presidente mesmo da União Soviética, já no fim, em 1990. Ele era secretário-geral do Partido Comunista, que era quem mandava desde os tempos do Stalin. Por ter sido o secretário-geral do partido, o Stalin ele deu a esse cargo uma aura, né, de um mais importante cargo dentro da União Soviética. Então, quando morre o Brezhnev, o partido já havia decidido fazer essa mudança, essa abertura, essa reestruturação. Só que depois eles perderam o controle e há o colapso da União Soviética, que o Putin chama
de a maior tragédia do século XX. Ô Zaidan, entrando nesse ponto aí, bom dia para você, o Pedro. Bom dia, Pedro. Eu queria saber de você exatamente isso. O Gorbachev, no fim da vida agora, mas claro, como uma das principais lideranças mundiais do século XX, com toda essa história e bagagem que você conta, era um crítico, né, ao governo do Vladimir Putin. Qual era o peso que isso tinha por lá, para a região, até para esse confronto da Rússia com a Ucrânia que nós ainda estamos acompanhando? O posicionamento, né, de uma liderança que ganhou prêmios internacionais, o mais importante deles da paz. Qual é a relevância, né, que o Gorbachev teve depois que deixou o poder, com os seus comentários e as suas opiniões? Porque você sabe, né, Zaida, tem político que deixa o poder e tem a sua importância ainda com os seus posicionamentos. Tem aqueles que ficam apenas para a história e já não tem mais nenhum tipo de influência. Ele tinha influência na política russa ainda de alguma maneira? Nenhuma, Pedro. Nenhuma, porque a popularidade dele era baixíssima. O Gorbachev, inclusive, tentou apoiar algumas lideranças políticas e isso resultou em nada. O povo russo, majoritariamente, detestava Gorbachev. E o Putin é uma figura popularíssima, né? O Putin, quando ele perdeu popularidade porque fez uma reforma da Previdência, ele caiu de 80% para 60% de apoio. Claro, a gente deve sempre relativizar os números divulgados na Rússia, mas pesquisas de institutos internacionais mostram que a popularidade dele nunca foi abaixo de 60%. O Gorbachev, quando houve a menção de que ele poderia ser candidato à presidência russa, ele apareceu com 3% de apoio. 3%. O general Lebed, que morreu estranhamente, algo que o Putin nunca conseguiu explicar, e que nunca foi político, ele tinha o quíntuplo da popularidade do Gorbachev. Definitivamente, as opiniões dele, contrárias a Putin, você tem toda a razão, contrárias à invasão da Ucrânia, mas irrelevantes para o povo da Rússia. Eles não consideravam, desde o colapso da União Soviética, eles nunca mais consideraram a opinião de Gorbachev. No Ocidente é outra coisa. Palestras, recepções, um líder muito benquisto. As pessoas no Ocidente gostavam de Gorbachev. Na Rússia, não. Eles detestam Gorbachev. E sabe, ontem, quando eu acompanhei aqui na Rádio Bandeirantes a notícia sobre a morte de Mikhail Gorbachev aos 91 anos, lembrei, Zaidan, e acho que todos nós aqui temos alguma lembrança sobre esse momento ali tão importante da história, que foi o momento do fim da União Soviética e do fim do comunismo como se conhecia naquele momento também, não é? Ele deixou de existir como algo viável, já não era viável há muito tempo, mas aí isso foi explicitado para o mundo, porque naquela época também é bom lembrar que a informação não era tão disponível como é hoje, não é, Pedro? Você não tinha um Google ali para fazer uma pesquisa e saber. Eu estava no ensino médio. Eu estava no ensino médio, Sônia, e aí teve ali um simulado para a prova de vestibular. Eu acho que eu estava no 2º ano do ensino médio. E caiu na prova do simulado qual é o significado das palavras perestroika e glasnost, né? Eu nunca tinha ouvido falar daquilo. Falei, Deus do céu, o que é isso aqui? Bem, nem eu, nem ninguém na classe, ninguém sabia o que era. E a professora depois deu uma bronca na gente, porque ela falou assim, escuta, vocês têm que saber isso aqui, não é para o vestibular, mas é para a vida, porque isso aqui está mudando o mundo e vocês não estão percebendo. Nunca vou esquecer, falei, saí da aula, falei, eu preciso descobrir que história é essa? O que é que está acontecendo aqui nesse momento que eu não sei que vai mudar o mundo? Foi isso, né? Foi a política de reformismo ali de Gorbachev que fez com que a divisão de forças no mundo não acontecesse mais como acontecia naquele momento. Sem dúvida, Thaís. É um acontecimento gigantesco, né? É o colapso de um império. Agora, o que é simplista é imaginar que o Gorbachev tinha essa intenção, resolveu fazer e ninguém conseguiu detê-lo. Isso é uma bobagem. Ele tinha o apoio da nomenclatura inteira do partido e das Forças Armadas. Houve, quando a coisa vai se deteriorando economicamente, insatisfação popular, perda de controle político, houve uma reação. Eles tentam um golpe contra ele, vocês se lembram disso, tentaram um golpe contra ele, principalmente porque a KGB, mais do que uma polícia federal, a KGB ela tinha divisões blindadas, ela tinha tanques. A KGB era um pequeno exército. E a KGB, junto com alguns oficiais das Forças Armadas, tentaram fazer um golpe, prenderam Gorbachev, ele ficou detido na Dacha, né,
que é aquela casa de campo dos líderes russos. E foi aí que o Yeltsin cresceu extraordinariamente, porque ele sobe num tanque em Moscou e acaba comandando a resistência àquele golpe que tentavam contra Gorbachev. Tanto que depois ele vira presidente russo, o Yeltsin. É que ele se perdeu nos seus problemas pessoais, isso é outra história, não importa. E depois vem o Putin exatamente como intervenção da nomenclatura russa naquele Yeltsin que não conseguia governar mais. Mas eles tentaram derrubá-lo, mas ali é porque a situação era desesperadora, o povo insatisfeito, as máfias se formando, muita gente deixou a KGB e formou grupos criminosos, né, de tráfico de armas, tráfico de drogas. Foi um caos, por isso o Putin é admirado, porque ele deteve o caos, ele encerrou o caos, ele trouxe a ordem. É bom lembrar que a Rússia, ela sempre teve autocratas, ou czares, ou o totalitarismo bolchevique. Agora o Putin, que é um autocrata, ela teve 2 períodos muito breves de liberdade. Foi na primeira Revolução de 17, que é em fevereiro, depois ela é sucedida pela Revolução Bolchevique, e com o Yeltsin. Só que o Yeltsin, ele comandava um caos. E por isso era estranhíssimo para os russos, né? Era uma liberdade acompanhada de desordem, desorganização econômica, falta de investimento, inflação, e todo mundo associa isso ao Gorbachev. Daí essa impopularidade dele, mesmo tendo comandado um dos maiores acontecimentos do século XX, paralelo ali às 2 guerras mundiais, né? Cláudio Zaidan, apresentador da Rádio Bandeirantes, aqui conosco no Jornal Gente, abrilhantando aí as discussões sobre a morte do líder soviético, de um líder aí que se tornou um personagem da história recente do mundo, Mikhail Gorbachev. Zaidan, muito obrigada. Saudades de você, meu amigo. Saudade também. Um abraço, Sônia, Thaís, Pedro. Sempre uma honra conversar com vocês e com os ouvintes da Bandeirantes. Até a próxima. Valeu, Zaidan. Um abraço. 9h15 da manhã.